Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao festival Conhecendo os ODS Latin America. Falamos para o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e México. Hoje, no nosso Workshop 1, vamos falar da integração dos ODS na estratégia empresarial. Eu sou a professora doutora Laura Magalhães e estou muito feliz por partilhar um pouco desses conhecimentos com vocês. Vamos lá? Bem, vou falar um pouquinho sobre mim, quem é a Laura Magalhães, não é? E vamos também falar sobre desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 e os seus 17 objetivos, as etapas de integração dos ODS, ou seja, como podemos integrar essa agenda de sustentabilidade, essa ferramenta mais completa de promoção do desenvolvimento sustentável na nossa empresa, nos nossos negócios. E assim vamos ver a motivação, a priorização, o engajamento, as parcerias, a implementação efetivamente e a divulgação, ok? Bem, eu sou consultora ambiental internacional, educadora ambiental, advogada, professora universitária. Tenho aí uma trajetória de mais de 15 anos de experiência acadêmica e profissional na área universitária, como também a vida acadêmica, os títulos, não é? São de doutora em Direito Ambiental e Urbanístico, sou mestre em Meio Ambiente, Sustentabilidade e ODS, uma oportunidade que tive na Universidade do País Basco e também com um convênio com a Cátedra de Educação Ambiental da Unesco. Também sou mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. É especialista em gestão ambiental pela UFRJ, Federal do Rio, o Instituto Brasil PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e sou também graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, um trabalho de investigação importante da Rede Internacional de Biomimética e líder do grupo de investigação vinculado ao CNPq, Gestão Ambiental, sob a perspectiva discursiva. Conto um pouco da minha história acadêmica e também profissional, que sou diretora executiva da Sigamos Consultoria, que oferece soluções técnicas e educacionais para a sustentabilidade. A minha empresa está situada na Espanha, na Galícia, no Parque Tecnológico da Galícia, mas também atua no Brasil, Portugal e América Latina. Essa história que eu conto aqui no início do nosso curso tem como propósito me colocar totalmente à disposição do público que me assiste, de maneira que possamos trocar experiências e aprendizagens. Tá bem? E essa foto é de uma campanha do Pacto Global. A Sigamos faz parte da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, a maior reunião de sustentabilidade corporativa do mundo, a maior iniciativa do mundo. E assim eu tenho um compromisso pessoal e profissional de educar as lideranças de negócios para que sejam responsáveis por um futuro que a gente almeja ter e ser para o planeta. Tá bem? Vamos lá, o que é desenvolvimento sustentável? Quando a gente se faz essa pergunta, pode parecer que venham muitas questões na cabeça, principalmente as relacionadas ao meio ambiente natural, à conservação da natureza, mas quando a gente fala em desenvolvimento, precisamos pensar não só na questão natural, no meio ambiente natural, mas também pensar nos outros meios ambientes. E aí eu falo no plural, porque de fato há outras questões que nos cercam e que todas essas interações provocam consequências. E aí que esse desenvolvimento, portanto, ele precisa se comprometer com as
necessidades das futuras gerações. Necessidades essas que dizem respeito não só ao meio ambiente natural, como eu disse, mas também aos espaços de interação, sejam naturais, artificiais, laborais, familiares, escolares, ou seja, todas as interações humanas precisam ser desenvolvidas, logicamente, mas com equilíbrio. E a expressão desenvolvimento sustentável tem como conceito, e aí vem do Our Common Future, o nosso futuro comum, um documento desenvolvido no ano de 1987, depois de anos de discussão, principalmente pós-Conferência de Estocolmo de 1972, em que se chegou a essa definição. Então, desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às capacidades, às necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, o que percebemos hoje é que o desenvolvimento desenfreado, baseado e resumido somente no aspecto econômico, não consegue suprir a manutenção das condições equilibradas de todos os ecossistemas, de todos os meios ambientes, para as presentes e futuras gerações. E é por isso que a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. Curiosamente, vejam que a Constituição da República Federativa do Brasil, eu trago o exemplo do Brasil, mas também há nos demais países participantes do nosso festival. A Constituição do Brasil, curiosamente, trouxe. Muito bem, e aí chegamos agora à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui se trata de uma agenda global que foi elaborada ao longo de 2 anos de muito envolvimento, estudo, colaboração e discussão de toda a sociedade civil a nível mundial. E essas reuniões culminaram com esse documento, que é a Agenda Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E aqui temos esses 17 ODSs que, como vocês podem ver, contemplam tudo que está relacionado diretamente com a vida em sociedade e a vida no planeta. Temos desde a erradicação da pobreza, logicamente é o primeiro ODS, que é o mais importante relacionado aos direitos humanos e à dignidade, porque de fato com pobreza não se consegue desenvolver nada, e o mesmo podemos dizer da fome, e por isso é tão importante pensar ainda mais no momento de crise climática que vivemos, está aí o ODS 13 só para o clima, em que pensar em alternativas de segurança alimentar, de alimentação das pessoas e, portanto, de agricultura sustentável é fundamental. Também temos aqui o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que fala não só sobre o bem-estar físico, mas mental e emocional também, no sentido de um ser humano integral, disposto, saudável emocionalmente, para conseguir produzir, viver bem e harmonia com a sociedade. Temos também a educação de qualidade, a igualdade de gênero, e aí vamos passando para uns cuidados mais técnicos, não é? Com os nossos meios, a água potável, energia limpa, o trabalho decente, crescimento econômico, o ODS 9, que fala de indústria, inovação e infraestrutura. Também temos a redução das desigualdades, que vai para além das questões de gênero, o ODS 5, que fala de todo tipo de preconceito e discriminação, está dentro desse ODS. Também falamos das cidades e comunidades sustentáveis, principalmente em termos de eficiência dos espaços urbanos, de eficiência energética, de mobilidade urbana. Também temos o ODS 12, um dos prioritários para nós, já adianto, porque de fato nós, como empreendimentos,
temos essa responsabilidade na produção de nossos insumos, de nossos produtos e também no desenvolvimento dos nossos serviços. Temos também, como eu disse, a ação contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida terrestre, esses 2 ODS mais relacionados ao meio ambiente natural. E aí vem outro ODS prioritário para nós, que é o 16, porque traz a ideia de instituições eficazes para a promoção do desenvolvimento sustentável, instituições como os nossos negócios, as nossas empresas. Precisamos ser exemplo, precisamos minimizar riscos e envolver a sociedade nessas práticas sustentáveis tão importantes. E, por fim, parcerias e meios de implementação. Temos um ditado muito comum, popular, de que juntos e juntas somos mais fortes, e de fato é isso mesmo. Devemos reunir as nossas competências, as nossas habilidades, de maneira a não deixar ninguém para trás. Chegamos então às etapas de integração dos ODS. Vamos aprender como é que podemos integrar essa ferramenta nos nossos negócios, no nosso plano estratégico, no nosso plano de empresa, no nosso envolvimento com os nossos stakeholders ou grupos de interesse, as pessoas que estão diretamente ou indiretamente relacionadas com o nosso negócio. E para isso precisamos responder uma pergunta essencial. Qual é a sua principal motivação para trabalhar com os ODS? Seria fortalecer o engajamento desses stakeholders? Sim, pode ser uma boa motivação, mas a gente já pode perceber ao olhar os outros tópicos sugeridos, e são apenas sugestões, claro, podem haver outras motivações para a adoção dos ODS. O primeiro deles, sim, é engajar os seus atores, os seus grupos de interesse, a prática sustentável. E sim, é importante, a partir disso, valorizar a sustentabilidade corporativa dentro da cadeia de valor, dentro do que é a relação da empresa, da instituição, com os seus atores, com os seus negócios, com o mercado e também com o poder público. E assim a gente passa para o terceiro ponto, que é a contribuição com a agenda pública e com as políticas públicas do governo. Afinal de contas, para principalmente as instituições que contratam com a administração pública, que são as suas fornecedoras, é fundamental alinhar as práticas e também, a partir disso, ganhar um mercado importante. Assim, precisamos também pensar como isso contribui para a crença dos acionistas, dos investidores, dos donos, exatamente porque uma empresa que está engajada, que tem dentro de si o valor da sustentabilidade, isso gera mais credibilidade aos acionistas, investidores, aos donos, aos sócios, enfim. Isso é fundamental para o desenvolvimento de investimentos internos e também de novos passos mercadológicos. Isso também faz parte da liderança. Sim, os executivos, a sustentabilidade precisa vir de dentro deles como exemplos de motivação. Agora passamos da motivação para a priorização dos ODS. Depois de ter escolhido o que mais me impacta, em que sentido, o que me move a promover os ODS? Por que eu acho importante? São os investidores? São os meus stakeholders? É a credibilidade, a reputação do mercado? Feita essa análise, que não pode ser feita de maneira isolada. O ideal aqui é envolver as pessoas diretamente
dentro do que chamamos matriz de materialidade, ou seja, fazer um estudo aprofundado com todas as pessoas direta ou indiretamente relacionadas ao negócio, com relação ao que é preciso fazer. E a partir disso, que ODSs eu vou escolher para desenvolver um plano de ação? É isso que nós estamos falando aqui nesse slide, que traz que uma excelente estratégia é priorizar os ODSs. Mas como podemos fazê-lo? Podemos pensar em função de como a empresa quer ser reconhecida no futuro, em função dos interesses dos donos, acionistas ou sócios da empresa, em função dos clientes, em função do posicionamento da concorrência, dos impactos negativos ou positivos gerados pela empresa e pela sua cadeia de suprimentos, em função do planejamento estratégico da empresa e em função da matriz de materialidade que eu já mencionei. No fim de tudo, priorizar os ODSs deve ser feito com base em um estudo minucioso envolvendo todos os pontos anteriores que traga a realidade, o status quo ou diagnóstico da sustentabilidade da sua empresa. Inclusive, quando a gente fala em matriz de materialidade, a minha experiência internacional mostra que ela é um requisito obrigatório para a elaboração de memórias ou relatórios de sustentabilidade, porque simplesmente nos projetos de auditoria em que eu tive a oportunidade de participar, surgiu uma pergunta muito simples, mas de onde vêm esses dados? Com base em quê? Em quais atores? E quais posicionamentos ou planejamentos essa priorização, foi realizada? Ou seja, eu não posso simplesmente, e aí vamos pensar no ODS 2, que fala sobre a erradicação da fome e agricultura sustentável. Eu quero priorizar esse porque eu produzo alimentos. Sim, parece algo bem simples, de uma simples conexão, mas isso foi de fato uma escolha dos stakeholders? Essa é de fato a estratégia de como a empresa quer ser reconhecida? Isso tem relação com o planejamento estratégico da empresa? Ou seja, houve um estudo relacionando as necessidades, visões de futuro, estratégias, posicionamentos, clientes, para que seja factível, para que haja um embasamento desse ODS como uma escolha? É importante pensar nisso. Agora você pode estar pensando, mas o meu empreendimento é pequeno, eu não tenho essa complexidade de atores, eu estou começando. Sim, pode ser que a priorização dos ODS nesse sentido seja, num primeiro momento, feita com base em conexões mais diretas, mais fáceis de perceber, até como forma de comunicar isso para os stakeholders, para os clientes principalmente. O exemplo que eu dou é da Sigamos Consultoria, não é? É uma empresa, por mais que haja uma longa trajetória aí, experiência profissional e acadêmica, é uma empresa recente que priorizou os ODSs baseados na sua vivência prática, ou seja, na igualdade de gênero, nas questões relacionadas ao gênero, que é um ponto forte da Sigamos, em termos de formação e capacitação de empreendimentos femininos, também, claro, na educação de qualidade, o DS4. Esse é um dos propósitos, é o que estamos a fazer aqui hoje, e também o DS 16 e 17, quando fala na formação, na constituição e contribuição para a paz, para instituições eficazes, éticas e transparentes, e também sempre com as parcerias em primeiro lugar, essa rede de colaboração a nível mundial que a Sigamos faz parte.
E tudo isso vocês podem compreender melhor no guia prático do Informe de Sustentabilidade lançado pelo Pacto Global e pelo GRI, que é um estándar internacional fundamental para a elaboração dessas memórias, desses relatórios de sustentabilidade, ok? Passando agora da integração, dentro dessa integração, pós-priorização dos ODSs, pronto, chegou um terceiro momento muito importante, que é o engajamento. Temos a motivação definida, os ODSs priorizados. Vou fazer um parênteses aqui, que esse é um processo que aqui, logicamente, não daria tempo de esmiuçar, mas ele é um processo mais complexo, que demanda tempo, planejamento, envolvimento, para que se tenham os ODSs priorizados com bases sólidas, como eu já reforcei. E aí, depois de escolhidos esses ODSs, é o momento de engajar, ou seja, definir metas e ações ambiciosas. Aqui temos um gráfico representativo dos ODSs nas ações estratégicas da empresa, baseado num documento do Pacto Global também, que está aqui com o link à disposição, que é a escolha feita pelas empresas que foram objeto do estudo no qual se foi elaborado esse relatório. E assim, temos, no primeiro lugar, vejam que interessante, o ODS 3, saúde e bem-estar. Ou seja, as empresas priorizaram 62% delas o ODS 3, saúde e bem-estar, com o propósito de promover o bem-estar primeiro de seus colaboradores e colaboradoras. E essa interpretação é fácil de se estabelecer porque o segundo ODS mais priorizado foi o 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Quando a gente fala em trabalho decente, fala na dignidade, no bem-estar do meio ambiente laboral, nas condições de trabalho, na organização desse trabalho, de maneira a garantir um ambiente sadio e próspero. E para isso também, vejam o terceiro ODS mais priorizado pelas empresas. Olha só, ele é o 4, educação de qualidade. O que significa que para conseguir o engajamento de todos esses que foram priorizados, é fundamental capacitar as pessoas. Capacitar no sentido de sensibilizá-las. E nesse sentido, que sim, o ODS 4 vem no terceiro lugar. Na sequência, ODS 12, que já era de se esperar também, produção e consumo sustentáveis. E por aí vai. O interessante é que aqui temos esse ranking, né, de representatividade dos ODSs, quais foram os mais priorizados pelas empresas, de acordo com esse estudo, e que pode servir de inspiração para vocês. E por isso a recomendação é que vocês leiam aí o documento que está nesse link, tá bem? Outra questão importante é como definir metas e ações ambiciosas. Quando a gente fala na definição dessas metas, pode ser que não seja algo simples de ser definido, medido, executado e avaliado. Pode ser que não seja fácil identificar porque numa organização haja muitos atores envolvidos e se queira priorizar dentro da priorização. Ou seja, a sugestão a dar aqui é, dentro desse processo de priorização e engajamento, definir metas diretas, objetivas, diretamente relacionadas a uma motivação específica e que seja
factível, de fácil cumprimento e avaliação. Mas, como eu disse, nem sempre isso é simples, não é? De se perceber. E por isso, uma das estratégias de integração dos ODS são as parcerias. ODS 17. Sabe por quê? O engajamento para a aplicação dos ODS pode ser mais efetivo. E por quê? Porque assim a gente pode pensar, construir coletivamente. Podemos nos inspirar em exemplos de instituições, sejam do mesmo setor, seja de ONGs ou outras instituições, seja de órgãos públicos, governos, prefeituras, secretarias, ou até mesmo de organizações de outros setores ou segmentos. Podemos nos inspirar, nos fortalecer, dentro até de propostas de ações conjuntas. Vamos dar um exemplo do setor de produção de leite, não sei, não é? Esse setor, ele pode construir ODS priorizados conjuntamente, pode envolver essa cadeia de valor, esse cluster, né? Alguns lugares chamam assim. Importante pensar que esses setores saem mais fortalecidos quando percebem, definem, aplicam e avaliam metas que estejam de acordo com as práticas, não é, desse mesmo setor. E assim é importante estabelecer essas parcerias como meio de aprendizagem, troca, experiência e integração. Vamos pensar que o potencial de um engajamento setorial pode representar no alcance das metas dos ODS. É esse estreitamento dos relacionamentos das empresas do mesmo setor que se apresenta como uma importante oportunidade futura. E também, voltando ao tema que não podemos esquecer, né? Não é possível esquecer que em tempos de crise as alianças tornam os setores mais fortes, inclusive nesse enfrentamento da crise, na busca de soluções conjuntas que afetem positivamente a todo setor. Assim que parcerias para integrar os ODS, aprender, trocar, compartilhar, executar ações conjuntas é fundamental. Bem, tivemos a motivação, partimos para a priorização, depois pensamos na integração, no engajamento e aí também pensamos nas parcerias. Quando todas essas forças estão reunidas, agora é momento de colocar a mão na massa, implementar de fato os ODS. E assim é importante pensar nos seguintes mecanismos. Vamos ter uma área ou setor responsável bem definidos. Ou seja, na hora de pôr em prática, dentro de um plano de ação baseado num estudo minucioso chamado matriz de materialidade, preciso dizer, olha, o ODS que tem essa meta vai ser desenvolvido pelo setor de sustentabilidade ou de meio ambiente da minha empresa. Ah, minha empresa tem um porte pequeno, eu não consigo desenvolver assim. Eu não consigo desmembrar as atribuições, pois, normalmente, na prática, o que percebemos é setor de recursos humanos, setor financeiro, que estão bem implicados nas questões de sustentabilidade, precisam estar. O importante é que, ainda que seja um profissional, que ele tenha as suas atribuições muito bem definidas e, para isso, precisa receber informação educativa e capacitação. Ainda, portanto, que seja uma instituição pequena ou que seja uma instituição grande, não importa. O importante é bem definir, direcionar, planejar e que, para esse cumprimento seja efetivo, informar e capacitar.
A partir dessa informação e capacitação, temos a formalização de políticas e regulamentos internos. O exemplo clássico são as políticas de igualdade, políticas de direitos humanos, políticas contra a corrupção, o suborno e a fraude. Todas essas políticas que geram, por exemplo, Código de Ética e Conduta, o Código de Ética e Conduta para fornecedores, tudo isso são documentos e instrumentos que só podem ser elaborados se houver a plena educação para a integração dos ODS. Porque senão será mais um documento, será mais uma obrigação, que infelizmente é vista muitas vezes pelos colaboradores como algo negativo. Então, voltando às etapas de integração, se pensamos no engajamento, pensamos nessa sensibilização sobre a importância da aplicação da sustentabilidade. Por isso, também é fundamental designar um orçamento específico para estratégias e projetos relacionados aos ODS. É fundamental ter isso muito claro, muito bem planejado e previsto, porque se de fato essa iniciativa puder sair vencedora, entre aspas, ou seja, se todo esse movimento tiver êxito e que de fato terá, se essas etapas forem cumpridas, isso precisa também ser demonstrado. Essa também é uma informação fundamental a ser apresentada nas memórias ou relatórios de sustentabilidade. Vou dar o exemplo aqui da Europa, eu falo desde a Espanha, e aqui nós temos os estados de informação não financeira. É um relatório, o nome já diz, com todos os aspectos que não digam respeito às questões contábeis, financeiras, e um dos pontos fundamentais é esse. Precisa ser dito, discriminado, de forma transparente, o que foi destinado, por que foi destinado, quais foram os critérios de escolha dessa destinação de recursos e, a partir disso, qual foi o alcance e o impacto desse valor destinado às práticas e projetos relacionados aos ODS. Ok? Assim, temos também outro ponto fundamental, que é a conscientização dos clientes. E para isso, dentro dessas etapas de integração, é muito importante envolver o setor de comunicação e marketing da empresa. Ainda, como eu já disse outras vezes, que seja uma empresa pequena, que seja a mesma pessoa a fazer também essa parte, ou mesmo que esse setor seja subcontratado, seja terceirizado, é fundamental conscientizar esse setor para a correta comunicação dessas informações. E também, não só de forma a dar visibilidade às práticas de sustentabilidade, mas de envolver os clientes na importância da implementação dos ODS nesse processo coletivo de integração. E aí, também é importante formalizar essas políticas e processos de engajamento para fornecedores e distribuidores. O nome disso é cadeia de valor sustentável, fundamental. E também os critérios e indicadores de desempenho atrelados aos ODS devem fazer parte da remuneração variável dos colaboradores. O que é isso? É uma forma de incentivar o cumprimento, de premiar aqueles colaboradores que estejam engajados, ativos, proativos na implementação dos ODS que foram priorizados. Assim, como propõe o SDG Compass, o Guia dos ODS para as Empresas, as metas de sustentabilidade da empresa devem ser parte integrante do conjunto completo de metas financeiras, estratégicas e operacionais, juntamente com as metas para as áreas vitais, como vendas
e produtividade. Estamos caminhando para a reta final das etapas de integração dos ODSs e agora, finalmente, é preciso promover a divulgação de todos os resultados obtidos, a divulgação interna com detalhes das metas e projetos realizados, a divulgação interna e externa com esses detalhes, a divulgação dos impactos positivos, dos impactos negativos e, por fim, no formato GRI, que a gente já disponibilizou para vocês o link nos slides anteriores. Quando a gente fala em divulgação, já também comentei antes, que se trata de um movimento que começa lá atrás. Começa com assumir esse compromisso de integração dos ODSs às empresas, aos negócios, às suas estratégias, planos e políticas. Esse movimento precisa ser lançado e aí fica a sugestão de criar um evento de lançamento dessas práticas, desse movimento de integração dos ODSs às estratégias de negócio e também para que as pessoas façam um acompanhamento desse cenário. Imaginem que oportunidade que o seu negócio tem de ser referência, de ser exemplo nas práticas dos ODSs. Quando falamos na integração, portanto, temos o papel multiplicador. E o que é isso? A partir da experiência devidamente comunicada, baseada em critérios éticos, transparentes, construídos coletivamente, tem-se aí a oportunidade de levar mais adiante, de ser referência, de ser um espelho positivo na adoção de práticas sustentáveis. Aqui é preciso ter sempre em conta que os resultados da divulgação serão fundamentais para o desenvolvimento de novas iniciativas de integração dos ODSs nas estratégias da empresa. Com a elaboração, portanto, de um primeiro plano de ação, com um acompanhamento muito próximo de todos os atores envolvidos, a correta avaliação e conclusão desse primeiro plano são passos fundamentais que levarão a novos engajamentos, a novas possibilidades de negócio e, principalmente, ao desenvolvimento de novas priorizações e metas ainda mais ambiciosas. Ter uma primeira experiência, e eu convido vocês a fazer esse exercício, é de grande valia para a percepção de que a aplicação da Agenda 2030 como a ferramenta mais completa em termos de sustentabilidade é mais simples do que se parece. A aplicação dos ODSs, ela deve ser num processo contínuo de revisão da matriz de materialidade, de revisão desses ODSs priorizados e, quiçá, da eleição de novos, de ampliação de metas e indicadores, de envolvimento de cada vez mais pessoas num real engajamento coletivo. Envolver também a comunidade do entorno do negócio é fundamental e assim se constroem bases sólidas de integração e de promoção da sustentabilidade. Chegamos então no final do nosso workshop. Mais uma vez, eu, Laura, me coloco à disposição de todas e todos. Agradeço a audiência. Acompanhe a gente no nosso festival. Estamos aí nos 5 P's para o desenvolvimento sustentável: pessoas, prosperidade, planeta, parcerias e paz. Vamos juntos e juntas nesse movimento.
Obrigada e até muito breve.